Doutor, eu estou com os rins falhando. E agora, o que eu faço? E você, sabe o que isso significa? Olá, que bom te ver por aqui. Eu sou o Dr. Iago Murilo, médico nefrologista e mestrando em nefrologia. Estou terminando o mestrado. Tentando terminar o mestrado. Quer dizer, um dia eu termino o mestrado, estou terminando o mestrado, com fé em Deus termino agora, final desse primeiro semestre, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Estou terminando o mestrado, com fé em Deus eu termino o mestrado, agora já nos próximos meses. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. E você sabe o que o nefrologista faz? Nunca ouviu falar no nefrologista? Isso é comum. O nefrologista é o médico que cuida da saúde dos rins. São várias as doenças renais. São diversas, inúmeras doenças renais. E várias doenças de outras partes do corpo que afetam os rins. E, só lembrando, o objetivo aqui do nosso canal é falar de nefrologia, falar de doenças renais, mas nada daquele conteúdo difícil, conteúdo para acadêmicos de medicina, outros profissionais de saúde, não. Tem outras plataformas que já falam disso. Se eu estivesse explicando para o meu paciente no consultório, o paciente e o seu familiar. O paciente, quando ele está bem informado, ele é mais aderente ao tratamento. Então, é importante fazer com que a pessoa que está sentindo a dor, que tem aquela doença, aquela condição, ela entenda a sua condição. Bom, e no vídeo de hoje eu vou contar um caso de uma paciente que chegou até mim no consultório, uma mulher de 55 anos, que tinha pressão alta, que é o que a gente chama de hipertensão arterial, pressão alta. Há cerca de 15 anos ela foi diagnosticada, então por volta dos 40 anos ela foi diagnosticada com pressão alta. Só que o que acontece? Nem todo o período de 15 anos ela fez o tratamento adequadamente. Nos primeiros anos ela postergou o tratamento, achou que não era hipertensa, então naquele momento já tinham pedido para ela começar a tratar, tinham dado o diagnóstico, mas ela achou que não fosse e não usou as medicações. Chegou um momento que ela viu que estava com a pressão mais de 2 anos, teve várias percas de segmento, ou seja, deixou de ir ao médico, usava as medicações, mas não fazia exames de rotina, não passava alguns anos sem ir até no médico, ficava renovando a receita. E dava para perceber que ela estava muito ansiosa, preocupada. Ela tinha exames laboratoriais que ela tinha realizado. Ela falou a seguinte frase: doutor, eu estou com os rins falhando. Bom, o que isso significa? Vamos lá, gente. Por que ela disse isso? Ela fez exames de rotina, exames laboratoriais de check-up. Tinha muito tempo que não fazia esses exames. E ela viu que tinha um exame de sangue chamado creatinina que estava fora da curva, fora do valor da normalidade, acima do valor da normalidade. E como todo mundo hoje tem fácil acesso à internet, foi pesquisar o que isso significa. Não sei o que é o exame da creatinina, então me fala o que é o exame da creatinina. Então vamos lá. Esse exame é uma coleta de sangue. Quando os rins não estão filtrando adequadamente, os seus níveis, seus valores acabam aumentando no exame de sangue. Só lembrando que no vídeo passado, quem não viu o nosso primeiro vídeo, e foi sobre o Dia Mundial do Rim, eu falo sobre a alteração da filtração renal, alteração da creatinina, que é a condição que a gente dá o nome de doença renal crônica. Diferente quando a gente tem uma alteração que é momentânea. Em alguns momentos a gente tem alteração apenas momentânea. Você resolve a circunstância e a creatinina normaliza. E aí ela me perguntou o que muitos pacientes perguntam: o que é que eu faço para abaixar essa creatinina? Tem algum remédio que abaixa a creatinina ou não tem um remédio específico para voltar uma alteração que já se instalou? Então essa paciente chegou para a gente falando que estava com os rins falhando. Ela quis dizer que a creatinina não estava normal, mas ela tinha, fazendo os cálculos, cerca de 70% da filtração dos rins. E nesse estágio, é um estágio que ela não sente nada por conta da perda da filtração dos rins. O que deve ser feito então? O que deve ser feito é que ela precisa controlar a causa. Isso é muito importante. Paciente hipertenso ou qualquer doença crônica que você tenha, você tem que fazer o tratamento adequado. O fato de usar as medicações não quer dizer que o tratamento está ajustado, está adequado para a sua condição, certo? A pressão alta é uma doença silenciosa, você muitas vezes no início do quadro tem que tentar uma medicação em você
que é boa para a maioria das pessoas, mas para você pode ser que não seja. A gente tem que trocar essa medicação. Às vezes a gente acerta a medicação, mas a dose ainda está inadequada. A gente tem que aumentar a dose. Às vezes a gente acerta a medicação, ajusta a dose, mas mesmo assim ainda não controla a sua doença, que no caso é a hipertensão, a pressão alta. A gente tem que muitas vezes acrescentar uma segunda medicação, uma terceira medicação, e em algumas condições tem pacientes que fazem uso até de 6 tipos diferentes, 6 classes diferentes de medicações. São vários comprimidos ao dia para tentar ajustar. Então, olha só, tem pacientes hipertensos que tomam um comprimido ao dia e tem a pressão dele controlada. Tem outros que usam diversos tipos de medicação várias vezes ao dia para tentar controlar a pressão alta. Quando o paciente chega para a gente com perda, uma filtração dos rins já diminuída, ou seja, um pouquinho diminuído, ou muito diminuído, muito avançado, o nefrologista tem que se perguntar qual foi a causa. São diversas causas, diversas condições, diversas doenças que podem atacar, que podem prejudicar a filtração renal. Então, o nefrologista tem que coletar a sua história de saúde, seu histórico de saúde, todo ele. Tem que conhecer o seu dia a dia, conhecer a sua rotina, saber as medicações que você está em uso, medicações que você já usou, tratamentos que você já fez, internações que você teve, tratamentos, se nesse momento teve alguma piora da filtração dos rins, tem que saber se você tem familiares com história de doença nos rins, tem que saber se você tem familiares com história de transplante renal, tem que saber se tem doenças familiares, que é o que a gente chama de doenças genéticas, doenças dos rins, alguma malformação, tem que saber todo o seu histórico, uma consulta completa para saber o que foi que lesou esse rim, o que foi que fez com que ele perdesse a sua filtração. Por quê? Por que que isso é tão importante? Porque a gente tem que estancar esse processo. A gente tem que conhecer o que está acontecendo para tratar e fazer com que daqui para frente essa lesão, essa piora não venha a ocorrer mais. Então, no vídeo de hoje, eu queria passar a mensagem da paciente. Chegou até mim dizendo que estava com os rins falhando, mas os rins dela não estavam num estágio grave, avançado. Ela tinha uma perda da filtração leve a moderada por conta de uma pressão alta que não estava tratando adequadamente. E a partir desse momento, o que a gente fez? A gente ajustou os remédios da pressão dela, a gente alterou as doses da medicação e nas próximas consultas a gente certificou, isso é muito importante, a gente certificou que o tratamento depois das modificações agora sim estava adequado. E eu deixei ela ciente para não perder o segmento, para não achar que só tomando as medicações e não fazer exames e não vir em consulta que estava tratando adequadamente. Então, fica aí essa mensagem. Você que tem alguma condição crônica de saúde, ou seja, hipertensão, diabetes, qualquer uma, não basta tomar medicação. Tem que acompanhar, tem que fazer exames de rotina, tem que saber se a doença está controlada, tem que saber se o objetivo do tratamento está sendo alcançado. Bom, e esse foi o nosso segundo vídeo do canal, certo? Eu vou pedir para você, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê o like. Olha só,